Tudo bem? Meu nome é Camila, eu faço doutorado em bioinformática no Laboratório de Reparo de DNA e a gente vai conversar um pouquinho sobre mutagênese hoje. Vocês lembram que a gente já comentou o que são lesões e sobre como que elas podem se tornar mutações no genoma, né? Só para lembrar que a mutação é uma mudança hereditária na sequência de nucleotídeos do DNA e que ela normalmente é causada por um agente mutagênico. E a mutagênese é o processo pelo qual essas mutações são produzidas. Então, elas podem ocorrer de diversas formas. Elas podem ser espontâneas, né, ocorrendo por erros de replicação, lesões induzidas no DNA durante o crescimento celular, inserção de algum elemento genético transponível e até mesmo recombinação entre sequências parcialmente homólogas. Além disso, elas podem ser induzidas por agentes químicos ou físicos. Vamos lembrar, então, só um pouquinho, bem rápido, porque eu acho que vocês devem já saber, estar cansados disso, o pareamento canônico de bases no DNA, tá? Sempre uma pirimidina pareando com uma purina, sempre uma timina pareando com uma adenina, uma citosina pareando com uma guanina. Esse é o pareamento canônico. E quando acontece alguma substituição de base, a gente tem duas classificações, né? A substituição pode ocorrer entre purinas ou entre pirimidinas, elas são chamadas de transições, ou elas podem ser transversões e ocorrer entre purinas e pirimidinas, tá? Tanto faz o caminho. Então, esses dois tipos de substituição de base podem causar algum problema durante o processo mutagênico. Vamos comentar rapidinho, então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Sobre a desaminação da citosina, é um processo que ocorre relativamente comum. E o que acontece? Quando a citosina é desaminada, ela se transforma numa uracila. Essa uracila, no primeiro round de replicação, pareia com uma adenina, e no segundo round de replicação, a uracila ela é corrigida, substituída por uma timina, e então a gente tem a troca do par de bases C para G para o par T para A, beleza? Depois da substituição de base, eu vou comentar um pouquinho rápido agora sobre os indels, né? Os tão falados indels. São inserções e deleções de bases que acontecem no meio da sequência. Elas podem causar ou não uma mudança no quadro de leitura, né? Lembra que os códons são lidos e traduzidos sempre de 3 em 3? Então, caso ocorra uma inserção ou uma deleção numa quantidade diferente de um múltiplo de 3, vai ocorrer uma alteração dali para frente, na tradução da proteína. Então, isso pode ser causado por agentes intercalantes ou por algum erro que ocorre durante a replicação do DNA. Também tem as mutações chamadas cromossômicas estruturais, que normalmente elas são chamadas estruturais porque elas mexem em estrutura, na parte estrutural, numa parte grande do cromossomo. Então, por exemplo, a deleção, você vê que ele deletou uma região do cromossomo, assim como a duplicação fez uma duplicação ali na região B, inversão e até mesmo a translocação, que ocorre quando tem troca de material genético entre cromossomos não homólogos. Essas mutações cromossômicas, elas também podem ser numéricas, ou às vezes elas são chamadas de genômicas. O que acontece? Durante a mitose ou a meiose, tem uma separação dos cromossomos não correta, né, uma não disjunção correta dos cromossomos, e isso resulta em células filhas com um número de cromossomos diferente da célula mãe. E como que essas mutações, elas afetam a cadeia polipeptídica, né? Elas podem ser silenciosas, por exemplo, eu tive aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando, uma substituição de uma adenina por uma timina, e isso não causou alteração no aminoácido que é traduzido. Elas podem ter um sentido trocado, ou seja, o aminoácido que vai ser traduzido é outro, por conta de uma substituição. No caso desse exemplo, uma citosina que foi substituída por uma adenina. Vocês veem que o aminoácido traduzido já é diferente. Podem ser sem sentido. O que isso significa? Significa que na substituição que ocorreu,
a trinca de códons, ela gera um códon sem sentido, que na verdade é um códon que não codifica para nenhum aminoácido, ou seja, ali tem uma parada da tradução, e isso pode causar um encurtamento da proteína. E a alteração no quadro de leitura, que eu já tinha comentado lá nos indels, né? Aqui um exemplo de duas bases que foram removidas da sequência, a timina e a adenina, e isso, por serem duas bases, causou alteração na leitura dos aminoácidos subsequentes. Isso pode afetar a função gênica de diversas formas. Eu vou citar só algumas aqui para a gente ter uma ideia do problema. Pode causar uma perda de função, pode ser completa, ou seja, não há mais a produção da proteína, e pode causar também uma redução da expressão gênica, impactando na quantidade de proteína produzida. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a mutação ocorre na região que controla, que regula a produção da proteína, né, as regiões regulatórias dos genes. E assim como pode ter um ganho de função, um aumento na expressão gênica ou até a proteína ganhar uma nova função, né, adquirir uma nova funcionalidade. Existem diversos métodos para detecção de mutações. Eu vou comentar rapidinho sobre o sequenciamento de nova geração, porque é o que eu trabalho dentro do laboratório, e é um dos métodos muito utilizados recentemente por ser muito robusto. Com ele, a gente consegue detectar mutações de diversos tipos, além de hotspots de mutações em genes específicos, perfil, assinatura de mutações, dependendo do agente que foi usado para causar a mutação. É possível sequenciar o genoma completo, é possível sequenciar apenas as regiões exônicas ou até os genes específicos de interesse. E o NGF, ele possibilita uma análise mais ampla da mutagênese, né? Então, no caso da minha pesquisa, a gente trata as células com um agente mutagênico e a gente está interessado em buscar o que esse agente está causando de mutações nas células, tá? O problema é o alto custo e a análise complexa. Além da análise complexa, a gente também tem uma análise que exige uma alta capacidade computacional por conta da quantidade de dados que a gente recebe do sequenciador. Eu vou mostrar rapidinho para vocês algumas imagens das análises que a gente fez, na verdade, um paper publicado pela Natália e pelo Tiago, do nosso laboratório, que foi publicado agora em janeiro. E só para mostrar um pouquinho o que a gente consegue fazer. A gente consegue distinguir, por exemplo, transições e transversões que aconteceram dentro da minha célula controle, seja ela tratada ou não, e na minha célula afetada, que no caso era uma célula sem a síntese de translesão, irradiada com UVA, então a gente vê o que acontece após a irradiação. Na figura B, a gente tem as transições e transições, na figura C, a gente tem as trocas pontuais, a gente conseguiu buscar pontualmente cada troca, o que aconteceu em cada situação. Então, assim, é muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa, mas é uma ferramenta que te dá uma enormidade de possibilidades para serem analisadas. Desculpa se eu falei muito rápido, eu agradeço a atenção de quem chegou até o fim, eu agradeço a atenção de vocês mesmo. Eu vou deixar meu contato aqui, quem quiser entrar em contato por e-mail ou pelo LinkedIn para tirar alguma dúvida, fica aí o meu agradecimento, gente. Obrigada.